Um exemplo de mulher. Um exemplo não no sentido de perfeita, mas um exemplo no sentido de múltiplas possibilidades e múltiplas dimensões. A Anice foi intuitiva, a Anice foi generosa, a Anice foi amorosa, a Anice foi cuidadosa, a Anice foi alegre, exuberante. A Anice, ela conseguiu juntar tudo isso. Tanto no que diz respeito à arte, como no que diz respeito à mulher. Que era ligada na natureza, que era super sensível e sensitiva, que era acolhedora, que era criativa, que inspirava a criatividade das outras pessoas. De uma forma alegre, espontânea, tranquila, na sua simplicidade, na sua praticidade também, porque ela não tinha nada de arrudez, ela ia contando, falando, ia mostrando tudo o que ela sabia. Acho que ela meio que desmistificou muito aquela imagem que criaram para a mulher, né? De que mulher não trabalha, de que mulher tem que ser de um determinado jeito. A Anice é objeto de minha admiração ainda hoje. Foi minha professora de bordado, estudei bordado com a Anice. Certa vez eu recebi uma ligação do Zé Tarcísio. Disse, olha, eu estou ligando porque eu estou com inveja de você. Mas inveja por quê? Você não viu o jornal hoje? Ainda não, Zé. Ele disse, por lá, a Anice enumera você como um dos filhos dela. Mas era muito bom saber que eles nos tinham como filhos. Assim, eu ficava muito orgulhoso disso. Então, eu ficava muito feliz que eu digo, se eu fui aprovado por eles, eu posso ser aprovado por outras pessoas também. Eu era jornalista, trabalhava na Gazeta de Notícias e fui conhecer o Mini Museu para fazer uma notícia. E fiz uma notícia de umas 15 linhas sobre o Mini Museu e a partir daí eu me apaixonei por eles. Quando foi para chegar a Nice, eu cheguei por intermédio, porque Nice e Estrigas eram para mim, uma notícia, sempre uma notícia, né? Eles eram para mim uma notícia. Ele era o irmão mais novo da minha avó, Lígia, que era a mais velha, né? E essa minha avó, essa família Firmeza, é uma família muito agregadora. A minha avó era muito agregadora. Então, todos os domingos a gente ia visitar algum parente, algum irmão. Tem uma cena que é clássica, assim, que remarca o Mini Museu, que é o tio Estrigas indo abrir o portão. Ele ia abrir, ele ficava super feliz. E a tia Anice recebendo a gente no jardim. Tinha um jardim na frente da casa e todas as pessoas que entravam aqui, todas as mulheres eram recebidas com uma flor, que a tia Anice tirava a flor e colocava no cabelo da gente. E ela tinha uma flor chamada Cecília, que ela era uma das marcas registradas dela. Eu amo as plantas, é como se fossem pessoas para mim. Sinto, viu? Aquela plantinha ali não tem flor. Aí eu achava triste, porque todo mundo com flor e ela não tinha flor. Ela conhecia cada palmo e tratava as plantas como se fossem as grandes amigas dela, pelo menos as amigas mais frequentes dela, né? Eu estava desenhando um pessoal saindo da fábrica, eu com a pele desenhando, aí eu vi aquela pessoa dizer, você gosta de desenhar? Aí eu olhei, era um senhor, ele não conhecia não. Aí ele disse, eu sou João Maria Siqueira, eu trabalho na SCAP, eu sou da SCAP, da Sociedade de Cerejas Plásticas. Quantas pessoas como você têm vontade de aprender e não sabe aonde? Aí então hoje vai ter uma reunião, eu vou propor uma aula. Se eles aceitarem, eu boto logo o seu nome. Ele disse, tá certo. Aí, quando foi de noite mesmo, ele telefonou. O nome já está lá. Você é a primeira aluna inscrita. Aí eu fiquei morta de feliz. Ela não foi a única, mas ela foi uma das primeiras. E eu acho que é muito simbólico, porque a arte ela era um lugar, ela era um espaço predominantemente masculino. Essa rebeldia que vem da recusa da cópia no Colégio das Freiras, que vem da desobediência à mãe para pular o muro e ver um reisado do Aracati, que vem também
de outras transgressões, assim, no sentido de que a mãe não queria que ela bordasse, porque o bordado era no patronato, era para meninas carentes, mas ela foi, bordou, e se escondeu e conseguiu enrolar a professora e as freiras, e de repente a Anice estava bordando, a Anice estava vendo reizado, a Anice estava não fazendo cópias, e ela levou isso para o resto da vida. Ela recebeu auxílio, ela se matriculou num curso de arte, que foi onde ela começou a conhecer o tio Estrigas e a conhecer, a conviver com esse universo artístico. Então ela trabalhava para sustentar a vida dela. Então ela foi uma mulher assim de força. Sabe de uma coisa? Eu estou disposto a arriscar, a dizer que a vida de Anice era a arte dela. Eu acho que uma das maiores obras, se não a maior obra de Anice é a própria vida dela. Como a primeira fase dela, que é a fase das paisagens, que ela dizia que era a época que havia os piqueniques, né? Que ela chamava de piquenique arte, eles chamavam que era piqueniques com arte, que está muito ligado, acho que, à fase acadêmica da arte, né? Daquele de representação do real. Então, ela, inclusive, falava muito de como ela produzia na escape, né? Como é que eles limitavam os trechos de pintura, faziam o enquadramento primeiro com as mãos assim, aí escolhiam o trecho, que eles chamavam trecho, e depois de escolhido o trecho, o quadro era aquele. A Anice sempre contava que quando ela veio de Aracati, as pessoas se conheciam mais, você conhecia mais as pessoas, e quando ela chegou na cidade, ela começou a perceber as pessoas mais retraídas e que elas não se mostravam muito, talvez, emocionalmente, como que elas realmente eram. E ela sentia falta desse convívio com as pessoas. E foi aí que ela começou a pintar muita figura humana. Obras, assim, incríveis. Ela não produzia obras grandes, talvez porque preferisse obras densas. Inclusive tem um artigo do Gilmar que fala isso. Como ela teve, assim, se você observar a arte dela, momentos que tinham máscaras, momentos de mais densidade, e como aquilo ali foi dentro dela, assim, mudando, e ao mesmo tempo, assim, que termina na fase já mais idosa, uma explosão de cores, de alegria, de criança. É o momento que ela leva até os últimos dias, que ela não aceitava que chamassem de primitiva, né, de naif. Ela jamais se considerou uma pintora ou uma artista naif ou primitiva. Ela dava aula no conservatório de pintura e ela também dava aula em outros cantos, e às vezes ela recebia crianças aqui ou ia em escolas e fazia um trabalho com escolas. E a gente percebe muito essas crianças que estão longe daquela figura angelical, né? Um sujeito ativo mesmo, né? Que tem vontades, que tem sentimentos, e que não é só meiga e doce. Tem momentos que também é chata, é briguenta. E ela, quando pintava aquelas crianças nem sempre estavam felizes. Elas podiam estar com brinquedos, podiam estar com doces, podiam estar, sabe, em situação de liberdade, mas tinha uma tensão, assim, eu percebi essa tensão. Aquilo ali foi assim, sabe, injeção na veia dela, assim, a convivência com as crianças. Como ela ria, como ela tinha, quando a gente chegava aqui, o prazer que ela tinha de contar a história das crianças, de como as crianças descobriam a arte, de como as crianças vivenciavam as cores, as formas, como é que elas conseguiam, né, se expressar. Então ela era uma coisa assim que virou o tema da vida dela, sabe? Eu acho que talvez assim, né, transbordando o amor mesmo, assim. Ela deixou marcas, ela expôs, ela participou, ela fez muitas coisas. E talvez uma das coisas mais importantes que a Anice tenha feito tenha sido o bordado. E esse bordado dela foi muito importante, porque outros artistas grandes, transgressores, assim, legitimados da arte brasileira, partiram para o bordado, como Hélio Oiticica, como Léo Nilson. Então, por que o bordado da Anice não pode ficar na mesma categoria desses bordados outros, né? Deu uma visão diferente. Eu vou bordar, mas eu não vou bordar para criar um enxoval, não. Eu estou bordando porque eu acho que isso é bonito, é bacana e pode ser observado de uma outra forma, entendeu? Então ela estava sempre numa roda.
E a tia Nice gostava muito de falar, de ouvir. Então, enquanto elas bordavam, elas conversavam e falavam e viam. Então, algumas delas conheciam aqui a dona Nice fazendo trocas de plantas, vindo pegar mudinhas. E as meninas têm o maior prazer, porque elas sentem isso daqui como pertencente a essa comunidade. Que a dona Nice e os Trigas eram pessoas daqui da comunidade, eram presentes, eram na igreja, não era só com os artistas, não era só com os escritores. Um ano. Desde janeiro de 2020, né? Desde janeiro. A gente ia encerrar o projeto, aí teve uma pausazinha, né? Aí quando a gente tentou voltar, entrou o lockdown. Aí pronto. Sim, o projeto em si já tinha terminado, né? As coisas do projeto já tinham terminado. Aí a gente produziu outras coisas. Mas sempre com uma temática voltada para a Nice, né? Sempre as coisas da Nice. Tem esse grandão. Esse aqui, não é, mulher? Bem grandão. Inspiração. Esse bem pertinho do aí, ó. Esse aqui é mais forte, ó. É, ele é. Mas eu quero teatro. Acho que esse é mais forte que esse. Esse grupo se formou em 2019 com o projeto, né, que foi aprovado pela Secult4. Nós passamos um ano inteiro aqui, a gente vinha todo sábado, né, e a gente bordava as coisas inspirado nas coisas da dona Nice. Quando foi no final de 2019, foi aprovado outro projeto, né, que é o Bonequice, que como uma continuidade, né, e mantendo sempre as mesmas mulheres. Aí depois entraram outras meninas que vieram da escola, que foi o caso da Cláudia, e outras meninas da comunidade de Santana, né, que foi a Elismar, a Lucimar e a Irismar. Quem que vai para a feira amanhã? Eu vou de manhã, Lucas. E eu vou pela tarde. Eu vou passar o dia por lá. Vai ter oficina? A oficina é às 10 horas, de 10 ao meio-dia. Aí depois eu vou para a feira. A mãe vai ensinar a fazer. Tem a roda de bordado lá? Todo sábado. Os bordados que a gente fez no projeto Turma aqui são inspirações do bordado da dona Nice. Nós levamos o bordado dela para as bonecas. Bordamos os vestidos, fizemos ela toda bordada, né? Aí um dia eu fui ao centro e comprei as linhas, né? Várias linhas coloridas. E aí ela passou a me ensinar. A gente às vezes ficava à tarde sentada à sombra das mangueiras. Esse pano aqui foi os primeiros pontos que eu fiz. Ele, inclusive, não foi nem acabado. Essa blusa foi feita em 2012, mas eu pouco uso ela. É meio que um objeto, um acervo pessoal, digamos assim. E esse bordado da Nice, que é essa coisa assim, né? A arte que não se faz só, né? A arte da tia Nice, ela é muito compartilhada, ela é muito expansiva, ela é muito cheia de afeto. Acho que há pessoas que inseriram bordado, como a Nice, é claro que ela inseriu ao modo dela. Ela tinha o seu padrão estético a seguir, quer dizer, ela produziu de acordo com o que sentia, de acordo com o que pensava como os outros artistas. Como é que eu posso dizer que esse bordado não é um bordado singularíssimo? É uma obra de arte e ela fez vários bordados desses, né, em roupas, né, as pessoas mais próximas a ela e tudo mais. O bordado dela é alegre, vivo, né? Então é muitas cores. Não tem limites para fazer esse bordado. O bordado dela é intenso. Então eu penso que essas duas coisas, bordar, né, como ela estava bordando no final da vida, e pintar crianças, tinha muito a ver com o que ela estava ela mesma vivendo e sentindo e também trazendo ao mundo. E não é só o bordado que nos inspira. O que nos inspira também é a forma como a dona Nice recebia as pessoas, né?
As pessoas chegavam aqui, elas se sentiam em casa, elas eram bem recebidas. Fazia parte do ritual da visita a hora que ela convidava todo mundo para vir para a cozinha. Tem uma receita dela que é bastante conhecida, que é a torta de caju. Parecia muito carne, né? Que remetia muito sabor por conta dos temperos. Aí tinha doce de siriguela. Imagina o trabalho que é fazer doce de siriguela. E tinha essa do doce de carambola, que a gente chamava doce de estrelinha, né? Que ela fazia tipo uma geleia com a carambola. Doce de coco verde, umas coisas que eu só comia aqui, que eu nunca mais encontrei. Acho que foi o período da minha vida que eu mais comi doce, porque eu almoçava aqui com eles, né? E sempre eles tinham 2 doces, pelo menos, para sobremesa, né? Certa vez, o Estrigas quase me deixa doido, quase me deixa maluco, me pedindo para tentar localizar um marchand que ia sempre na casa deles, chamado Ganzelevich. Quando localizei, ele era era proprietário de um museu na Bahia, em Salvador. E com o Ganzelevich conversei, trouxe as notícias para o Estrigas, e o Ganzelevich foi responsável por inserir 2 obras da Nice na coleção de obras de arte de ninguém menos do que Paul Simon. E a Nice nunca usou isso em favor dela. Eu descobri isso, né, depois de muito tempo mesmo convivendo com eles. As dimensões da Nice, elas vêm assim agora que talvez a gente esteja alcançando algumas coisas, né? E a importância disso, como artesania, como arte, como cultura tradicional, né? Tanto que a Nice recebeu um mestre de tesouros, né? Tesouro vivo da cultura, né? Muitas vezes nessas árvores a gente sentava para ler algum romance, li muito Jorge Amado com a Nice, e depois a gente ficava conversando dos personagens, das histórias. As aulas de bordado debaixo das mangueiras também eram da Nice. O que era servido de bolos, de doces, de sorvetes, tinha a mão da Nice, tinha o toque da Nice. Então, assim, a Nice estava ali onipresente. Ela dominava todo aquele espaço, ela era a dona de todo aquele espaço. E certa vez eu cheguei lá e tinha uma novidade. E eu digo, oxente, Nice, que história é essa? Esse pé de alfinete aqui com tantas flores. Alfinete não dá flor, e por que é que você pôs? Ela disse, pois não é, Carlos. Eu fiquei com pena do bichinho, tão triste, tão humilhado, todo mundo cheio de flores, aí ele nada. Aí eu disse, não é assim não. Aí fui, colhi uma flor aqui, outra ali e fiz isso. Então as flores da Nice estão aí, em quem conheceu, em quem sentiu, em quem esteve com ela. E o perfume da Nice, esse perfume dessas flores, está nesses trabalhos que a gente está fazendo, para que fique, sim, que as pessoas sintam que a vida pode ser mais perfumada, mais bonita, mais colorida, sabe? Isso eu acho que são as flores da Nice, e essas não morrem jamais.